da minha mão, ou seja, mais ou menos. Porque com 800 e tantos municípios. Ô, Padre Léo, você cuida de dependentes de drogas, cuida de jovens com problemas de drogas, e você, qual é a familiaridade que você tem com qualquer tipo de droga para tratar com tanta veemência esse problema? Quando eu era jovem, eu fui dependente. Naquela época, a gente usava maconha, chá de lírio e outras drogas como uma rebeldia ao governo. Como a gente achava que aquilo fosse uma forma de ir contra o sistema. Então eu usava as camisas do Che Guevara, cabelo comprido, né? Os embonazinhos atravessados na cintura, que era uma marca nossa. Então eu fui usuário. E muito fumo? Muito. A gente fumava. Maconha naquela época a gente fumava demais. Até porque era uma droga, falando do ponto de vista da droga, da qualidade da droga, uma droga boa. Muito diferente de hoje. Então eu fui usuário. Mas peraí, você querer te interromper, e já te interrompendo. Boa em que sentido? Já que você vou dar um exemplo. O Jesus está entre o bom ladrão e o mau ladrão. O bom ladrão, na realidade, como era bom, era o mau ladrão. Exatamente. O mau ladrão, profissionalmente, era o bom ladrão. Que foi eu deu para entender? Sim. Bom, então você disse, a maconha era boa. Boa porque era mais forte, boa porque era o quê? Menos mistura, era mais pura, era mais natural. Ela tinha 3% de THC. Hoje, para você ter uma ideia, skunk, por exemplo, que é um tipo de droga, não a banda que é muito boa, tem 33% de THC. Você nunca experimentou skunk? Não, skunk foi só a banda. A banda sim? A banda sim. As cocaína, experimentou cocaína também? Olha, eu cheguei a experimentar cocaína para conhecer, porque cocaína era droga de rico. Pobre não usava cocaína. Não é? Imagina, com que você comprava 1 quilo de maconha, comprava-se um pouquinho de cocaína. E a cocaína dava muito medo na gente. Porque como ela é uma droga que deixa a pessoa muito agitada interiormente, aquilo que a gente ouvia falar da cocaína deixava você com medo. É o talco do diabo. Exatamente. Enquanto a maconha deixava você muito bem. Eu fumava maconha e ia para missa. Mas não para celebrar. Mas tem uma coisa muito interessante. Você não era padre ainda? Não. Mas você não sabe, mas... Eu vou saber agora. Vai ficar sabendo. O grande marco que a hora que eu decidi ficar padre, eu estava completamente chapado. Olha que coisa incrível. Foi uma graça de Deus. Lá eu vi o dedo de Deus. Porque ia ter um show do hoje ministro Gilberto Gil. Ia ter um show do Gil e o jornal que eu ajudava pediu para a gente fazer a cobertura. Então, como ganhamos o ingresso de graça, vamos preparar antes o estoque de maconha para fumar. Então, eu levei... Era estoque, a gente fumava 8, 10 cigarros. Então, eu e o amigo fazendo, me esgalhando a droga aqui e já fumando. E quando fomos fazer o último cigarro, eu pedi a ele que segurasse o papelzinho. E aquele resto que ficou aqui no papel, eu peguei e fui fazer isso aqui para aproveitar até o final o pozinho. Quando eu estava fazendo esse movimento no papel com o restinho da maconha, como eu já estava sob efeito da droga, eu me vi vestido de franciscano, passando a mão... Droga forte essa, né? Passando a mão na patena, purificando a hóstia consagrada. Naquela hora, você veja, eu já chapado, eu comecei a rir e a chorar. Foi misturando choro e riso. E ele falava pra mim, pelo amor de Deus, cara, cala essa boca, se meu pai escuta os segredos dele, vai ver aqui o que é. Mas eu não conseguia. Isso era antes de ir pro show? Antes de ir pro show. E aí, fomos pro show. Fomos pro show, não teve show. Deu um problema lá, o show foi transferido pro dia seguinte.
E aí começou aquela baderna lá dentro, João. Me deu um desespero, porque eu já tinha fumado não sei quantos cigarros. Eu levantei, saí do Tigrão, lá em Itajubá, fui para casa da minha ex e falei para ela, eu vou ser padre. Era o que, sua namorada? Era namorada. Mas, Grande viviam já maritalmente? Não, naquela época não. Eu já disse alguma Naquela vez que época, chama eu nasci como que na não? época errada. Mas nem transar, nunca transou, claro. Antes, Com ela nunca transei. sim, tudo bem, mas não é que você foi para o sacerdócio virgem. Você já tinha todas não. as Eu experiências. queria ter ido. Também. Outro dia eu fui entrevistar um bispo, ele com 70 e tantos anos, falou, sou virgem até hoje. Achei lindo e maravilhoso. Mas ele deve ter preferido a sua experiência. Você não sabe a história do rabino falando com o padre? E o padre, numa viagem de trem, o padre comendo com mau gosto um sanduíche de pernil, Aí ofereceu para o rabino. Sacanagem. Rabino, não quer um pouquinho de sanduíche de pernil? Aí ele falou, não, obrigado, não quero. Não sabe que está perdendo. É tão gostoso. E, comendo. Passou um tempinho, o rabino perguntou para ele, padre, antes de ser padre, alguma vez teve experiência sexual? Eu falei, bom, tive, sim, claro, algumas. Não é muito melhor do que sanduíche de pernil? Então não sei se o bispo estava arrependido ou não. Estava não, está muito alegre, muito equilibrado. Mas vamos voltar então para a maconha, para o fumo. Exato, aí ela falou, nossa, mas você está com um olho tão estranho. Ela não sabia que eu estava Fumado. chapado. Chapadão mesmo. Chapado, estava chapado. E veja, João, foi aquela decisão, a única hora que eu me lembro até hoje, de que de fato, a partir dali, em nenhum segundo mais da minha vida, eu voltei atrás. Olha que lindo isso. Passado algum tempo, isso foi em, não me lembro, julho. Passado algum tempo, eu sofri um acidente na mão e encostei da fábrica, eu trabalhava numa fábrica de armas. Mudei pouco. Para mineiro não mudei nada. Né? E aí? Para mineiro eu saí da fábrica de armas e fui trabalhar com as armas, salvar as armas. Né? Das armas para as armas. Para as armas. Aí como eu estava encostado do serviço, eu conversei com uma pessoa amiga, encaminhei para o seminário, fui para o seminário. O dia que eu fui para o seminário, eu disse o dia e a hora que seria a minha ordenação sacerdotal, daí 9 anos. E errei por 1 hora por culpa do horário de verão, porque naquela época que eu decidi não tinha horário de verão. Senão eu teria acertado até na hora. O susto da sua namorada quando você disse, eu vou ser padre. Aí ela falou bem alto assim, mãe! A mãe dela estava na cozinha. O que foi? O Léo disse que vai ser padre. Bem, então que seja um bom padre. Aí ela se pôs a chorar. A gente se dava muito bem. E hoje em dia vocês ainda... Sim, grandes amigos até hoje. Ela, o marido, me visitava, não tem muito tempo. Que idade, Padre Léo, você tinha quando aconteceu isso? 21 para 22 anos. E quando é que você começou a usar